mês de novembro começa com um alerta aos homens sobre a importância do exame de próstata. E é de olho naqueles que não se cuidam que a campanha Novembro Azul foi criada. Segundo o Ministério da Saúde, quase um terço dos homens brasileiros não costumam procurar serviços de saúde ou buscar ajuda na prevenção do câncer. No Cafeína de hoje, vamos conversar com Humberto Lopes, urologista há 22 anos em Juiz de Fora. Olá, Humberto. Obrigada pela presença. Bom dia. O que é o câncer de próstata? Câncer de próstata é o segundo câncer mais comum do homem. Ele, como bem diz, ele se origina na próstata. Nós não conhecemos, assim como na grande maioria dos cânceres, como esse câncer se inicia, os principais fatores causadores. Mas a gente sabe que é um desarranjo, umas alterações genéticas e moleculares na próstata, que faz com que as células começem a crescer de maneira desorganizada e durante a vida do homem existem fatores que podem agravar esse desarranjo dessas células e fazer com que esse câncer progrida. Daí esse câncer sendo uma alteração na próstata que pode evoluir, dar metástase e comprometer a saúde do homem. Daí o grande interesse que todos nós temos, os médicos, as sociedades médicas de um modo geral, de alertar os homens para o diagnóstico precoce desse câncer. Que uma vez feito o diagnóstico na sua fase inicial, esse câncer tem 90% de chances de cura. E quais são os principais sintomas? O câncer de próstata, na fase inicial, ele não gera sintomas. O paciente não tem queixas algumas. Já os homens que apresentam uma doença benigna da próstata, conhecida como hiperplasia prostática benigna, esse sim tem sintomas de diminuição do jato de urina, ardência por urinar, aumento da frequência da urina durante o dia e durante a noite. Mas isso se refere principalmente à hiperplasia prostática benigna. O câncer, na sua fase inicial, não tem sintomas, o que nos leva a tentar fazer um diagnóstico precoce desse câncer com o exame físico, que é o toque retal, que a gente vai discutir mais aqui hoje, e o PSA, que é o antígeno prostático específico, uma enzima dosada no sangue, que é específica da próstata e que nos auxilia no diagnóstico precoce inicial desse câncer. E esses são os tratamentos? Os tratamentos? Isso. Os tratamentos do câncer de próstata baseiam no seguinte: uma vez aqueles pacientes que têm feito o diagnóstico do câncer de próstata após a biópsia da próstata, que é a retirada do fragmento da próstata, o médico vai conseguir fazer um estadiamento. O que é isso? Isso refere assim, a dimensionar o grau, a extensão daquela doença e, com isso, diversas formas de tratamento são oferecidos. Hoje, a ideia é de que nós façamos o diagnóstico na fase inicial do câncer de próstata, que, uma vez feito esse diagnóstico inicial, a gente pode oferecer para o paciente tratamentos curativos, quer seja a cirurgia, que é a retirada de toda a próstata, ou a radioterapia ou a braquiterapia. A radioterapia consiste na emissão de raios durante um mês na região da próstata. A braquiterapia é feita implantando sementes de iodo diretamente na próstata, é um tratamento que dura um dia, o paciente fica hospitalizado um dia. Agora, estatisticamente, a gente sabe que 80% dos homens hoje optam pela cirurgia. 20% esses outros tratamentos alternativos que também são de boas respostas, são uma boa forma de tratar esse tipo de câncer. Como que é o exame do câncer? O exame do homem que procura o urologista para fazer a avaliação inicial do câncer de próstata, ele é feita um exame físico geral, conhecendo a história dele, os antecedentes na família dele, se tem câncer de próstata na família ou não, os seus hábitos alimentares, e após essa avaliação clínica, que a gente fala que é uma anamnese, a gente vai fazer o exame físico. O exame físico consiste, além de examinar o abdômen do paciente, procurar examinar a próstata do paciente, calçando-se uma luva, lubrificando-se o digital, o dedo do urologista, e com isso ele vai tentar tocar a próstata pelo ânus, pelo reto. A gente faz um toque e consegue ver, tocando essa próstata,
verificando a consistência dela, o tamanho da próstata. E isso hoje a gente tem modelos que nos ajudam, por exemplo, a diferenciar o que é um paciente que tem um câncer de próstata, que é uma próstata muito firme, endurecida, aqueles que têm um nódulo, e a gente consegue, assim, um grau muito bom de suspeição, imaginar ou ter uma ideia se esse paciente tem câncer ou não. Mas o exame físico não é suficiente. Normalmente a gente associa o PSA, que é o antígeno prostático específico, e com esses dois, o exame físico e o PSA, a gente decide se o paciente vai fazer uma biópsia ou não. E de quanto em quanto tempo deve-se realizar o exame? A orientação atual é de que os homens devem fazer a avaliação de próstata a partir dos 50 anos. A gente diz para fazer com 45 anos aqueles homens que têm antecedentes na família de câncer de próstata, as pessoas de cor negra, e hoje existe um grupo da população, que a gente tem visto muito em alguns países desenvolvidos, são os obesos. Os obesos, talvez eles tenham sim, procurar um médico, não só na prevenção do câncer de próstata, assim como de outros cânceres, numa idade mais precoce. Sim, talvez os obesos também deveriam fazer essa avaliação a partir dos 45 anos de idade. Você comentou sobre antecedentes da família, e se alguém da família tiver a doença, então outra pessoa é propícia a ter a doença? Sim, a gente sabe que as pessoas que têm pai, tios, irmãos com câncer de próstata têm 2 a 5 vezes mais chance de ter câncer. Se tiver 2 familiares, isso pode chegar a 10 vezes mais chances de ter câncer de próstata. A gente sabe que existe algumas alterações, algumas famílias que têm algumas alterações cromossômicas que predispõem esse tipo de câncer. A gente ainda não tem isso na prática clínica, avaliação cromossômica, genética de todos os homens, mas sabe que alguns realmente têm uma prevalência maior, uma incidência maior. Quando eles têm esses antecedentes na família, deve ser dada uma atenção maior. O exame deve ser feito anualmente a partir dos 50 anos de idade. Existem outras doenças de próstata ou infecções que se confundem com o câncer? Sim, as doenças da próstata, basicamente, 80% das vezes refere-se à hiperplasia prostática benigna. Uma doença benigna que gera sintomas, que às vezes os homens têm que fazer tratamento clínico, algumas vezes têm que fazer procedimento cirúrgico. Em média, mais ou menos, 20% das doenças que acometem a próstata é o câncer, ou 18% é o câncer de próstata, que se manifesta com um nódulo e com esse desarranjo, com esse crescimento dessas células e que leva todo esse alarde que nós conhecemos atualmente e por ser responsável, o segundo responsável pelos cânceres nos homens. E, por outro lado, existem as prostatites também, que é a infecção da próstata. Assim como uma amigdalite, uma sinusite, o homem pode ser acometido de uma infecção na próstata, na idade de jovens, e nesses casos o tratamento normalmente é clínico, usar antibióticos e cuidados locais que melhoram e nada tem a ver com câncer de próstata. E elas podem gerar o câncer ou não? O que a gente sabe hoje é que por exemplo, a gente sabe que as doenças sexualmente transmissíveis, um mito antigo de que predispunha a pessoa a ter câncer de próstata. A gente sabe que não, especificamente a doença sexualmente transmissível. Mas a gente sabe que as pessoas que têm doença sexualmente transmissível, eles são, às vezes, mais predispostos a ter infecções crônicas na próstata. E como os outros tipos de câncer, por exemplo, o vírus C, hepatite do vírus C tem a ver com câncer de fígado. A gente sabe que, então, paralelamente, as pessoas que têm mais infecção na próstata, doenças virais ou bacterianas na próstata, podem sim, ainda que não tenham muitos dados científicos que provam isso, essa inflamação, essa infecção crônica poderia ser um fator agravador, acelerador desse câncer de próstata. Entendi. E você falou sobre a idade de 50 anos. É a idade que mais afeta? A gente sabe que... Por que 50 anos? Porque abaixo dos 50 anos existe, principalmente nesse grupo de risco que eu citei anteriormente, as pessoas que têm antecedentes na família, os obesos, os de cor negra, mas abaixo de 50 anos, normalmente, 2% só dos cânceres do próstata. Daí a razão, em estudos epidemiológicos, em termos de saúde pública, não fazer muito alarde, que tem que fazer a partir dos 40 anos, e sim a partir dos 50 anos, porque abaixo dos 50 anos, 2% das pessoas têm câncer. Agora, acima dos 50, essa taxa vai para 30%, 40%. A idade média de que a gente faz diagnóstico de câncer de próstata nos homens é 65, 67 anos de idade. Humberto,
quais são as principais maneiras de prevenção? Quando a gente se refere à prevenção do câncer de próstata, é bom que diferenciamos o que é prevenção primária e secundária. Prevenção secundária é essa que a gente fala que as pessoas vão procurar o médico, vão tentar fazer o diagnóstico precoce através do toque, através do exame físico e do PSA. E com isso tentar tratar a doença na sua fase inicial, tentar curá-la e tentar evitar que o paciente tenha metástase, que é a disseminação da doença, num momento que já não tem mais cura. Isso refere-se a uma prevenção secundária. A prevenção primária é aquela que a gente deve fazer durante toda a vida. Desde a fase mais nova da nossa vida, nós deveríamos preocupar mais em ter uma dieta saudável, fazer atividade física, não fumar, beber com moderação. A gente sabe que a dieta tem um papel tão importante que os japoneses, por exemplo, eles quase não têm câncer de próstata, porque são uma dieta muito rica em vitamina D, em cálcio, eles comem muito peixe e parece que com certeza isso é uma prevenção. A gente sabe que as pessoas que são mais expostas ao sol têm menos câncer de próstata. Por outro lado, a gente sabe que é uma dieta muito rica em gordura, hipercalórica, diríamos assim, uma dieta meio padrão americano, talvez seja os locais do mundo, em que eles são menos expostos ao sol, por exemplo, na Escandinávia, no Canadá, e com uma dieta muito hipercalórica, cheia de gordura, com certeza é fator de risco para câncer de próstata. Então, ter esses bons hábitos, com certeza, seria uma prevenção também que a gente deveria fazer durante toda a vida. Falando sobre mais a campanha do Novembro Azul, aqui em Juiz de Fora, as unidades de atenção primária, conhecidas como UAPs, elas estão realizando exames gratuitos para os interessados, para a população. E existe um agendamento que começou desde do começo do mês. A partir de quarta-feira, eles vão começar a ser realizados, os exames vão começar a ser realizados. Existe esses exames gratuitos no decorrer do ano todo ou só no mês de novembro? A gente sabe que essa campanha do Novembro Azul é muito importante, a mídia participa muito disso e tenta lembrar e intensificar a avaliação da próstata no mês de novembro. A gente sempre diz que os homens, assim como fazem as mulheres, deveriam estar preocupados com a sua saúde durante todo o ano, não deixar só para novembro. Mas especificamente em novembro, isso é uma campanha mundial, a gente vai tentar fornecer alguns pacientes em unidades mais carentes, em bairros mais distantes do centro, que têm dificuldade, a gente sabe que as pessoas têm dificuldade de marcar consulta e muitos homens têm dificuldade de ir ao médico, que trabalham durante o dia. Então, já faz mais de 10 anos que o Hospital Universitário, onde eu coordeno, Hospital Terezinha de Jesus, a gente se associa esse mês e procuramos a cada ano ir dar assistência em 20, 25 unidades básicas de saúde, atendendo em média 100 homens, 120. Normalmente essas atitudes começam às 6 horas da tarde, estende até 9, 9 e meia da noite. A gente faz um mutirão na tentativa de fazer um exame físico básico. Não faz PSA em todos os homens, que isso despende muito o sistema público, e nem todos talvez necessitariam do PSA, mas a gente acaba por orientá-los e dar uma oportunidade de saber naquele dia, que naquela unidade básica de saúde, não só estará naquele dia fazendo o exame de próstata, mas ele vai conhecer o serviço lá, de que lá tem um programa de tabagismo, de hipertensão, diabetes, de obesidade, e com isso, com certeza, estaríamos contribuindo para a saúde do homem de um modo geral. Então, o homem que tem o câncer de próstata, ele consegue fazer todo o tratamento pelo SUS? Consegue. Hoje, aqui em Juiz de Fora, desde que ele tenha acesso ao urologista, uma vez feito, havendo a suspeita de câncer, ele consegue fazer a biópsia pelo Sistema Único de Saúde e, a partir disso aí, fazer exames, fazer o estadiamento para saber como está a doença, se é localizada, se é avançada, e seu tratamento pode ser realizado. A gente realiza hoje procedimentos cirúrgicos no Hospital Universitário. Ontem mesmo, pela dificuldade do Hospital Universitário, que no momento está passando por dificuldade de internar os pacientes, a gente traz os pacientes para a Ascôncia, que é um hospital que abraçou essa causa e tem nos ajudado muito a atender os pacientes com câncer. O Hospital Oncológico também participa ativamente, e todos os hospitais que estão credenciados pelo SUS de Juiz de Fora têm urologistas aptos para realizar o tratamento do câncer de próstata. Existe muito preconceito, tabus, mal informação sobre o exame?
Sim, a gente sabe essa coisa que tem muito, a gente vê na mídia, nas redes sociais, em relação às brincadeiras, em relação ao exame de próstata, mas a gente sabe que muito disso advém da desinformação das pessoas, um problema cultural e um problema de machismo. A gente sabe que, em modo nenhum, isso vai alterar o exame físico da próstata, através do médico urologista, que é o médico apto para realizar esse exame, em nada vai alterar a masculinidade desse homem. E com certeza, esse homem estando procurando o urologista, ele vai estar sim, preocupado com a sua saúde, com o bem-estar seu do futuro e também da sua família, porque é muito complicado a gente saber que as pessoas, em alguns casos, por esta, entre aspas, ignorância, deixa de ir urologista na fase mais jovem e fazer o diagnóstico numa fase ainda que a doença pode ser curada e evitar transtornos e sofrimentos para ele e para a sua família. Então, por esse motivo, quando chega um diagnóstico, é comum ele ser tardio e ele vir de uma forma mais agressiva? Existe. A gente sabe que nos últimos 30 anos isso diminuiu muito. Há 30 anos, quando eu me formei, não existia o PSA, não existia essa cultura de procurar o urologista como a gente vê nos dias atuais. Hoje a mídia participa muito, a família participa muito, as mulheres levam o médico, levam os seus maridos ao médico, e com o advento do PSA e de novas tecnologias de fazer o diagnóstico precoce de câncer de próstata, hoje a gente faz muito mais precocemente o diagnóstico. A gente evitou talvez 70% de doenças metastáticas, pessoas que já chegavam ao médico, quando eu formei eu lembro disso, que já tinha doenças nos ossos, estava urinando sangue, doença que já não tinha mais cura. E hoje, com o tratamento precoce, principalmente a cirurgia, a gente sabe que morre 40% menos homens no mundo todo em decorrência do câncer de próstata. Ele vai ser tratado, ele vai fazer novas formas de tratamento, às vezes ele veio morrer de outras doenças, de diabetes, de causas cardíacas, e não do câncer. Então, com certeza, os exames novos, os novos conhecimentos que o urologista tem ajudado, sim, o diagnóstico precoce, o melhor tratamento, a melhor qualidade de vida desses homens portadores de câncer de próstata. Então, você acredita que com a mídia reforçando a importância do exame, a tendência é que os homens mais novos, possivelmente menos preconceituosos e mais informados, eles vão encarar melhor o exame e a doença? Acredito que sim, isso já tem acontecido nos últimos anos, as pessoas estão mais conscientes de que eles devam procurar mais precocemente o médico. Eu acho que não só em relação ao câncer de próstata, a gente sabe que os homens vivem 6 anos, 8 anos menos que as mulheres, os homens morrem mais de causas violentas, talvez em termos de câncer nem tanto, mas em doenças mais avançadas, provavelmente os homens perdem. Eles custam procurar um médico, dizem que estão muito ocupados, têm dificuldade para marcar suas consultas. Com certeza, a gente acha que a mídia tem feito um papel importante nisso, de esclarecer as pessoas, desmistificar esse tabu que existe em relação ao câncer de próstata. E você queria deixar alguma mensagem assim de alerta para esses homens? Não, a mensagem é que os homens deveriam sim preocupar com a sua saúde, não só no mês de novembro, em relação ao câncer de próstata, mas durante todos os meses do ano, e fazendo medidas básicas que auxiliam com que os homens deixam de ter doenças que podem atrapalhar a sua qualidade de vida na sua fase que ele talvez possa mais aproveitar, que é na sua fase adulta, os idosos cada vez vivendo mais. E com isso, medidas simples do tipo, ter uma dieta saudável, comer coisas que com certeza que poderiam assim, proteger o seu organismo de um modo geral, evitar dietas muito cheias de gorduras, ter uma dieta balanceada, evitar o tabagismo, bebida alcoólica com moderação. A gente sabe, por outro lado, que o álcool, algumas vezes, como o vinho, pode até proteger contra o câncer de próstata. E procurar fazer atividade física. Atividade física hoje é essencial, não só na prevenção do câncer de próstata, como vários outros tipos de câncer. E que um homem, de um modo geral, ele deve ir ao seu médico, ao seu urologista de confiança, procurar tomar todas essas medidas e ter uma qualidade de vida melhor, porque a gente sabe que a medicina evoluiu, apesar das dificuldades, novos métodos de tratamento estão existindo, e se o homem cuidar, assim como as mulheres estão fazendo isso há alguns anos, com certeza eles vão ter
ter uma vida mais saudável e com qualidade. Muito obrigada pela presença, doutor. Obrigado. Esse foi mais um Cafeína. Voltamos no próximo programa.